Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Nicolas e hoje a gente vai entrar no segundo fundamento de desenho, que é essa parte de formas. A gente vai explicar tudo direitinho por que a gente precisa estudar essas formas, vou mostrar pra vocês nessa aula, tá bom? Quem quiser participar mais a fundo da gente, participar dos exercícios, ter um grupo de conversa sobre desenho, a gente tem aqui embaixo um QR Code que vocês podem acessar ali, é uma assinatura que a gente faz no valor simbólico R$10 por mês, lá a gente coloca conteúdos exclusivos em relação a desenho e também pra galera ir acompanhando, ter um comprometimento de fazer os exercícios e a gente ir estudando junto lá, beleza? Então é super baratinho, quem puder entrar aí, participa aí que isso ajuda bastante a gente, beleza? Então vamos lá, ó. Nesse fundamento onde a gente vai falar sobre formas, é importante a gente entender por que a gente vai estudar isso e por que ele é tão importante. Lá no primeiro fundamento a gente estudou sobre linhas, a gente viu que as linhas podem dar profundidade, podem dar dimensão, pode dar mais atenção para o nosso desenho onde as linhas estão mais fortes e menos atenção onde elas estão mais fracas. Então a gente consegue inclusive perceber um objeto mais perto ou mais longe de acordo com as linhas, né? Fora outros fundamentos também que tem. As formas, elas são importantes para a gente fazer, não só para a gente aprender a fazer um quadrado ou para a gente aprender a fazer um triângulo, um círculo e tudo mais, mas principalmente para a gente saber lidar com essas formas, mexer nelas e saber encontrar elas no nosso desenho. Porque é muito comum no desenho a gente querer começar a desenhar do zero, então a gente chega lá e diz, vou começar a desenhar agora. E a gente já tenta fazer o desenho final, sem fazer um esboço, sem fazer uma preparação. E muitas vezes para a gente fazer até o próprio esboço, a gente vai acabar usando as formas, para daí sim, dentro dessas formas, a gente conseguir montar o nosso desenho e fazer com que ele fique realmente bom. E isso vai levando um tempo até a gente aprender a lidar com essas formas e a gente agir de uma forma mais natural com esses desenhos assim e começar a desenhar já em passos mais avançados. Pra gente que está iniciando, é importante a gente entender essas formas, entender como elas funcionam, para daí sim a gente saber como aplicar isso no nosso desenho. Então bora lá entender um pouquinho essas formas. Lembrando que o link do nosso grupo de desenho também vai estar aqui na descrição, tá? Quem quiser entrar no grupo de desenho lá, R$10 por mês, vai estar aqui na descrição também. Então ou aponta o teu celular aqui nesse QR Code, ou bota na descrição aí do vídeo que vocês vão ter o link direto. Então sobre as formas, a gente vai ter basicamente formas em 2 dimensões e formas em 3 dimensões, que a gente vai explicar isso nesse vídeo, tá? As formas a gente tem, lógico, a gente tem várias formas, a gente vai falar sobre as básicas aqui. Então normalmente a gente vai ter o quadrado, certo? Que é forma padrão, o triângulo e o nosso círculo. Isso aqui é o padrão que a gente tem. Cada um deles tem algumas variações, então por exemplo, o quadrado a gente vai ter o retângulo ali como variação, né? O triângulo a gente também pode ter alguns lados a mais, então a gente pode estar falando sobre um hexágono, octágono, tudo mais, enfim, tá? E a gente vai ter aqui, principal, do círculo a gente vai ter uma elipse. Então o que é uma elipse? Não é um círculo certinho, é um círculo mais achatado, tá? A gente vai entender um pouquinho melhor sobre isso. Por que essas formas elas são em 2 dimensões? Porque a gente tem a dimensão da altura e a gente tem a dimensão da largura, certo? Isso faz com que a gente não tenha a terceira dimensão, que é a profundidade. Então toda vez que a gente estiver trabalhando com esse tipo de formas aqui, a gente está trabalhando com 2 dimensões. Isso não é certo nem errado, é só uma forma de se fazer e de se trabalhar. Então normalmente quando a gente está fazendo animações de desenhos infantis e coisa, normalmente a gente está lidando só com 2 dimensões. São aqueles desenhos mais chapados, aqueles desenhos mais retos, sabe? Meio cartoon assim. Então ele acaba não puxando tanta profundidade. A gente consegue encontrar vários exemplos assim de desenhos dessa forma e são desenhos bem bacanas, funcionam, são super funcionais, tá? Mas são desenhos em 2 dimensões, então eles não trabalham tanto com a profundidade. E isso são as nossas formas geométricas, tá? Que isso no caso as nossas formas geométricas aí, que a gente está trabalhando no quadrado, no triângulo, círculo, elipse, enfim, todas essas formas são formas geométricas. E a gente também vai ter as nossas formas orgânicas. Por que é importante a gente entender as formas orgânicas? Porque existem coisas que não vão seguir formas geométricas. Existem coisas, inclusive, que a gente vai começar trabalhando com formas orgânicas, tá? Então, por exemplo, quando a gente vai trabalhar um movimento de água, por exemplo, a gente pode trabalhar com formas geométricas, mas principalmente se a gente buscar uma forma orgânica, ali a gente consegue isso de uma forma melhor. Até, por exemplo, se a gente vai fazer num tronco um musgo caindo, a gente pode usar uma forma orgânica também, tá? E o que é essa forma orgânica? Ela vai ter 2 dimensões também, ó, a altura e a largura dela. E pronto, tá? A gente vai ter isso independente de como ela seja, de como seja nossa forma, ela vai trabalhar sempre dessa forma, altura e largura, e é isso que a gente tem. Dessa forma, a gente consegue, por exemplo, montar um personagem só com as nossas formas geométricas. Então a gente tem o nosso círculo, a gente tem os quadrados aqui, a gente tem círculos aqui para mostrar as juntas, a gente tem retângulos mostrando aqui a parte dos braços ali, né? A gente tem aqui, um retângulo mais esticado, um trapézio assim, né? A gente tem o triângulo que a gente pode representar como nosso quadril ali, né? Um quadrado, basicamente um quadrado aqui para mostrar a caixa torácica, essa parte com a cintura.
E aí a gente vai adaptando aqui, ó, para nossa coxa, a parte da perna de cima, o joelho, a parte de baixo, a canela e o pé um triângulo aqui. Então, com as formas geométricas, a gente consegue montar esse esboço aqui, que em cima desse personagem a gente consegue criar, daí sim, um personagem direitinho. Então, a gente vai ter as nossas formas geométricas e também vamos ter o nosso gestual, que a gente já falou na aula de linhas. Quem não assistiu, assiste lá ainda o nosso gestual, certo? E aí, o que eu falei para vocês, ó. Quando a gente está lidando com formas em 2D, a gente consegue olhar os objetos e consegue perceber do que a gente está falando, como a gente vai aplicar essas formas no desenho. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem um flamingo, né? A gente consegue perceber que tem o flamingo, ele tem um círculo aqui. Nessa parte aqui ele é um triângulo. Aqui a gente tem 2 retângulos. Uma elipse para a cabeça e um triângulo aqui para baixo, tá? E aí os retângulos ali para baixo. Isso são formas muito simplificadas da gente perceber o objeto. Mas isso nos facilita para a gente saber que a gente precisa desenhar essa parte aqui toda dentro daquele círculo que a gente montou ali, entendeu? Mesma coisa aqui, ó, o triângulo, a gente vai trabalhar em cima desse triângulo para fazer o desenho dessa cauda. Se a gente estiver, por exemplo, no pescoço, a gente vai buscar trabalhar sempre dentro dessa área aqui que a gente montou, tá? Então, por isso a gente tem essas formas mostrando pra gente aonde a gente deve trabalhar, certo? Vou botar esse exemplo aqui do lado, ó, um gatinho. Às vezes a gente olha assim e fica muito difícil de desenhar e realmente parece muito difícil. Mas quando a gente percebe que a gente tem o círculo, a cabeça que é um círculo com 2 triângulos ali, que são as orelhinhas dele. Os 2 olhinhos que é 2 círculos e o triângulo que é o narizinho ali, aí fica muito mais fácil da gente adaptar isso. E claro, aqui a gente está falando de formas em 2 dimensões, o que faz com que a gente não consiga compreender tanto mais o desenho, mas ainda assim a gente consegue separar em formas. Por exemplo aqui, ó, o peito do gato, né? Aqui eles separaram num quadrado, tá? Só que lá para trás, esse quadrado, esse tórax dele, esse peito dele, ele vai para trás, lá para as costas. Então, para representar isso, foi feito esse triângulo, que é essa parte que vai lá para as costas, tá? Mesma coisa aqui, ó, o quadrado na parte inferior das costas, ali para a bunda, né? E aí foi usado 2 retângulos para fazer a parte dos bracinhos e as patas com um círculo ali na ponta. Então, de novo, tá? Isso aqui serve para quê? Serve para nos facilitar essas formas, para elas servirem como guia para a gente poder fazer o nosso desenho dentro disso. Quando a gente consegue perceber as formas nos desenhos, quando a gente consegue enxergar as formas nos desenhos, a gente consegue não só reproduzir eles de uma forma melhor, mas a gente consegue movimentar eles. E essa é a importância de entender como as coisas têm formas e como a gente pode trabalhar nisso. Porque, por exemplo, é muito mais fácil a gente pegar um quadrado, certo? E a gente botar ele de lado assim, tá? Formando um losango, do que a gente pegar esse gato aqui todo e a gente botar ele na diagonal. Porque daí a gente tem que refazer todo o desenho. Com as formas geométricas a gente já consegue fazer isso de uma forma mais fácil. A nossa cabeça entende de uma forma mais fácil. Então a gente entende que tem o quadrado aqui, a gente entende que vai ter, por exemplo, um retângulo aqui, outro retângulo aqui, um círculo e um círculo. Pronto, aqui a gente já tem o peito do gatinho. Aqui a gente tem a cabeça e aqui a gente vai ter as orelhinhas, né? Agora eu botei ele pro lado, mas cortou. Enfim, aqui a gente vai ter a parte das costas e da bunda. Pronto, aqui a gente tem um outro retângulo, né? Da outra patinha ali, né? Então a gente consegue virar o nosso objeto, a gente consegue virar o nosso desenho de uma forma muito mais fácil. Então a gente consegue reproduzir ele de uma forma muito mais natural. Então por isso a gente usa essas formas geométricas para entender como funcionam as coisas, tá? Aqui a gente tem um outro exemplo bem bacana, que é o seguinte: como a gente enxerga, como a gente fala bastante, desenhar a mão é super difícil e tal, e fica muito mais fácil quando a gente enxerga em formas geométricas. Então aqui a gente tem o círculo, o triângulo e o quadrado, certo? E a gente vai usar essas formas, ó. Aqui a gente tem um quadrado, aqui a gente tem um triângulo, certo? Então a mão, ela tá formando esse espaço aqui, né? Então a gente tem um triângulo, e do triângulo a gente tem retângulos, retângulo, retângulo, e a gente tem a bolinha que seria os dedos, tá? Então aqui, ó, a gente tem, por exemplo, no nosso dedo a gente tem 1, 2, 3, né? Então aqui a gente tem 1, 2, 3, certo? No dedão a gente tem duas divisas, 1, 2, certo? Então aqui a gente vai ter 1, 2, e o círculo que vai ser a pontinha. Mesma coisa lá para trás, ó. Então dessa forma a gente consegue perceber melhor o movimento da mão e conseguir fazer o movimento, conseguir desenhar a mão dentro desse formato aqui, desse formato que a gente fez. E aí a partir dali a gente consegue desenhar a mão, perceber que o nosso dedo ele vem para cá,
aqui, certo? Deixa eu trocar aqui, botar um azul, vamos ver se vai destacar. Ó, eu consigo ter o desenho da mão, né? E saber que meus dedos eles estão aqui dentro desse quadrado que eu fiz. Entendeu? Então saber que o meu desenho ele está dentro dessa forma que a gente encontrou. Então a gente pega um desenho, enxerga as formas nele e dessa forma a gente consegue reproduzir muito mais fácil. Olha aqui, ó, nas formas. Então a gente sabe que a gente vem com a mão por aqui, ó. A gente pode desenhar o dedo bem melhor aqui, certo? Porque a gente tem essa noção. Aqui, ó, a gente vai ter essa noção de onde o nosso desenho está, aonde está a nossa mão. E a gente consegue dessa forma muito mais fácil, inclusive, mover esse desenho, separar esse desenho para deixar ele de uma forma mais bacana, mais natural, mais adaptável para o nosso desenho, né? Então aqui o que a gente tem basicamente é o estudo de formas em duas dimensões, certo? A gente está entendendo a forma em duas dimensões e como ela se comporta, como a gente consegue encontrar essas duas dimensões em desenhos para facilitar isso. Normalmente, quando a gente usa essas duas dimensões, a gente vai usar para criar desenhos em duas dimensões, logicamente, né? Então, quando a gente quer criar o nosso gatinho, a gente vai usar essas dimensões aqui para fazer o nosso gatinho em duas dimensões, tá? E a gente vai trabalhando em cima dele, buscando esse padrão de imagem, tá? Então agora a gente vai partir de duas dimensões para três dimensões. O que muda nessas formas de duas dimensões para três dimensões? A gente adiciona uma dimensão nova, obviamente, que é a profundidade, tá? Então a gente vai adicionar profundidade nas nossas formas. Então, o que antes a gente tinha, por exemplo, aqui o quadrado, a gente vai ter um cubo. Por quê? Porque agora ele tem profundidade, entendeu? Antes ele não tinha essa característica. Antes era só o cubo. O quadrado, no caso, né? Agora esse quadrado virou um cubo, porque ele tem uma terceira dimensão, ele tem profundidade. Mesma coisa aqui, ó, o nosso triângulo. O nosso triângulo agora ele vira uma pirâmide, certo? Porque ele tem essa dimensão nova aqui, que é a dimensão da profundidade. Mesma coisa aqui no cubo, né? Então a gente tem uma dimensão nova, a gente consegue trazer esse desenho que ele é reto, ele é chapado, para dar movimento para ele, tá? E isso é muito importante no desenho, certo? E o círculo é um dos mais curiosos, porque a única coisa que faz a gente entender ele em três dimensões é esse traço aqui, ó. Certo? Por exemplo, ó, se a gente pegar o círculo e fizer dois traços retos nele, a gente não entende ele como uma bola, a gente não entende ele como um objeto tridimensional. Agora, se a gente faz isso aqui, ó, a gente percebe o círculo como uma bola, como um objeto tridimensional, né? Então, a profundidade que a gente dá no círculo é com essas linhas aqui, tá? E a gente, obviamente, tem as nossas variações, mas uma bem importante de falar é o nosso cilindro. Então, o cilindro a gente vai acabar usando bastante, e eu vou mostrar para vocês. O cilindro a gente acaba usando bastante, que é uma forma geométrica, onde a gente tem ali, ó, um círculo, outro círculo, e aí a gente tem esse cano, seria como se fosse um cano mesmo aqui, né? Então, essa parte aqui do topo, né? E o cano ali que segue, tá? A gente vai usar isso bastante, mas importante entender que as formas 3D, elas são a grande sacada do desenho, e isso é importante vocês memorizarem, tá? Quando o nosso cérebro ele enxerga as coisas em duas dimensões, então, por exemplo, a gente vê aquele gatinho, pega ele em duas dimensões, faz o círculo, faz as coisas dentro do gatinho, a gente consegue trabalhar aquilo ali. Quando a gente tem o gatinho em três dimensões, a gente consegue, inclusive, mover a pata dele se a gente precisar. Por quê? Porque a gente entende que a pata dele vão ser retângulos assim, com profundidade, entendeu? Então, se a gente quiser dobrar, botar essa patinha dele assim, por exemplo, a gente vai conseguir entender como fazer, porque a gente tem a profundidade lá na ponta, aquele nosso círculo também vai estar em três dimensões, a nossa patinha. Então a gente consegue dobrar a patinha do gato sem precisar se preocupar em ter uma referência ou precisar copiar a imagem e tal. A gente consegue movimentar aquele gato. A partir do momento que a gente entende que a cabeça dele é só um círculo, tudo bem. Mas quando a gente entende que ela é um círculo que faz assim, ó, por exemplo, tá? E aí aqui, por exemplo, o círculo também faz assim, porque aqui tem a parte do focinho, que é um pouquinho mais levantado. A gente consegue, inclusive, virar esse rosto do gatinho. A gente consegue virar o rosto dele para fazer novas poses, para fazer novas coisas assim. Então, essa compreensão da forma em três dimensões é uma virada no desenho, é quando a gente começa a entender o desenho de uma forma muito melhor, tá? Aí, o que a gente tem, ó? Usando as três dimensões, a gente vai fazer o mesmo manequim que a gente fez lá. Só que dessa forma, a gente vai trabalhar um pouquinho mais. Então, por exemplo, ó, a nossa cabeça, tá? A gente tem aquele círculo e aqui a gente tem esse movimento aqui, ó. Então, a gente consegue entender em três dimensões essa cabeça. Mesma coisa o cilindro aqui, ó. O cilindro, tá? A gente usou esse cilindro aqui embaixo, certo?
esse cilindro aqui é o pescoço, ó. A gente sabe, inclusive a gente consegue, nas formas de 3 dimensões, a gente consegue perceber luz e sombra de uma forma muito mais fácil. Então a gente sabe que se a luz está vindo dessa direção, ela vai fazer sombra em todo o lado oposto, certo? Então a gente tem aqui ó, o pescoço com a sombra, a cabeça com a sombra. Tá? Então a gente já consegue, só entendendo a tridimensionalidade das formas, a gente consegue entender como sombrear, e isso nos ajuda bastante no desenho, tá? Na verdade, é fundamental, né? Por isso chama fundamentos. Então, o que a gente tem aqui também, ó? Por exemplo, a gente tem o nosso cilindro que forma o antebraço. A gente tem um outro cilindro que vai formar a parte do bíceps aqui, do tríceps, né? A gente tem o quadrado, que daí seria, na verdade, um retângulo não, alguma forma aqui que eu não sei o nome agora, né? Com profundidade. Então a gente sabe que no caso aqui também teria uma sombra, né? Para algum lado, tá? A gente usa aqui ó, nossos cilindros para o braço, com a sombra. Para a mão a gente usa esse como se fosse um trapézio. Aqui na cintura a gente consegue usar o cilindro para nossa coluna, certo? E isso faz com que a gente consiga virar todos esses objetos, tá? Então se a gente tiver um quadrado aqui, por exemplo, para representar o tórax, certo? A gente consegue inclusive virar esse quadrado, ó. A gente consegue ir virando ele, a gente consegue adaptando isso. É muito mais fácil a gente virar um quadrado do que a gente virar um torso inteiro no desenho, entendeu? Então a gente vira o quadrado, monta a posição, monta as coisas e depois a gente vem para desenhar em cima disso, tá? Então por isso essa parte das formas ela é importante, ela vai moldar o que a gente precisa. E assim a gente consegue montar um personagem que tem uma tridimensionalidade muito maior. Então vocês conseguem ver aqui, ó, esse nosso personagem, ele está muito mais dinâmico, ele tem profundidade, ele está muito mais real e muito mais fácil de mexer, quase como um bonequinho, um manequim, por conta dessa tridimensionalidade, tá? Se não fosse essa tridimensionalidade, a gente não teria esse movimento. E a gente também tem as formas orgânicas em 3 dimensões, tá? E o que são essas formas orgânicas? Mesma coisa que a gente falou lá nas 2 dimensões, só que dessa vez a gente tem esse movimento aqui, ó. Vocês lembram que eu falei pra vocês que a única coisa que diz que o círculo está em 3 dimensões é essa linha aqui, que quando ela está reta a gente não percebe em 3 dimensões, e quando ela está curva a gente percebe? Nas formas orgânicas a mesma coisa. Quando a gente tem uma forma orgânica com as linhas retas, a gente não percebe ela em 3 dimensões. Mas quando a gente tem uma forma orgânica com as linhas seguindo aqui, ó, certo? Aí a gente entende a tridimensionalidade, que nem aqui, ó, a gente entende que isso aqui é curvado, certo? Então a gente entende que isso aqui é meio que o corpo de uma cobra, uma minhoca, alguma coisa do tipo, né? Que nem aqui, ó, aqui a gente tem um classicão, né? De tipo um feijãozinho, alguma coisa do tipo. E olha como só com as linhas a gente consegue dar um movimento de como é esse objeto. Então é como se fosse uma almofadinha apertada, alguma coisa do tipo, tá? Então a gente também tem as formas orgânicas em 3 dimensões. É muito legal trabalhar elas. E na aula que vem a gente vai trabalhar muito mais essas formas. A gente vai começar a mexer com elas. Essa é a primeira aula pra gente entender isso, tá? Então essa parte de formas em 3 dimensões é importante a gente entender por quê? Porque isso vai nos permitir modelar o nosso desenho, isso vai nos permitir brincar com o nosso desenho, mudar ângulo, mudar coisa assim, de uma forma muito mais fácil do que, por exemplo, se a gente pegar e virar sei lá, algum objeto que a gente vai desenhar, sei lá, uma máquina de tatuagem, tá? Se a gente fizer a máquina de tatuagem como um quadrado, fica mais fácil de a gente virar. Se a gente fizer como um cubo, a gente consegue virar ainda em 3 dimensões, certo? A gente consegue virar de trás, de costas, de baixo, de cima. Agora, se a gente tiver a máquina de tatuagem com as bobinas aqui, vamos supor, por exemplo, né, uma máquina de bobina. E aí a gente tem todo o negócio, toda a estrutura dela aqui. Cara, pra gente virar isso, a gente tem que pensar muito em cada objeto, como ele se vira, como ele se constrói. Então, se a gente tem isso como... Aqui são as bobinas também estão em 3D aqui, ó. Tá? Quando a gente for virar esse objeto, fica mais fácil da gente conseguir fazer essa mudança, certo? Agora, olha a diferença da gente reconhecer as formas em 2 dimensões e em 3 dimensões, certo? Então aqui, por exemplo, a gente tinha aquele modelo que a gente fez em 2 dimensões, tá? Deixa eu mudar aqui para o amarelinho para a gente entender melhor. A gente tinha em 2 dimensões um círculo, um retângulo, outro retângulo, uma elipse e um triângulo, certo? A gente entende o personagem e consegue criar dentro disso. A partir desse momento, quando a gente tem a tridimensionalidade, olha só que legal. A gente já tem o formato do corpo do flamingo. Então, não é só um círculo e desenhar ali dentro. A gente desenha dentro desse círculo e dentro dessa tridimensionalidade aqui, ó. Vocês estão vendo? Opa, aqui eu escapei, peraí. Dentro dessa tridimensionalidade a gente vai desenhando, ó. Então, a gente sabe o movimento que o nosso
nossos objetos têm que fazer, entendeu? A gente vai sempre dentro dessa tridimensionalidade, a gente sabe onde é a curva, a gente sabe onde é a iluminação. Então, por exemplo, ó, a luz está vindo de cima, certo? A luz está vindo de cima aqui, a luz do sol. Então a gente sabe que a sombra ela vai vir toda nessa região de baixo aqui, tá? Porque a gente tem uma tridimensionalidade e consegue aplicar no desenho direitinho. Então aqui, essa parte da sombra ela vai vir aqui por conta o sol tá bem de cima e aí pegar na cabeça. Então toda essa parte de baixo fica com sombra, porque a luz vem batendo direto aqui. Então a gente tem a iluminação aqui em cima, um pouco no bico. E nessa luz de rebote que tem aqui no pescoço, tá? Mas o pescoço basicamente ele ficaria escuro porque ele está na parte mais baixa do corpo. E nas pernas aqui, ó, a gente vai ter a sombra aqui em toda essa região, porque a gente sabe que a luz está vindo de cima, tá? Então a gente consegue ter uma profundidade muito maior, a gente consegue entender melhor o desenho quando a gente entende a tridimensionalidade do desenho. E eu vou mostrar para vocês isso aqui na prática, tá? Tem uma coisa que a gente chama no desenho que é a virada de chave. O Ricardo Yamaguchi fala bastante nisso, de como essa virada, essa chavezinha que vira na nossa cabeça, quando a gente percebe as coisas em tridimensionalidade, em 3 dimensões. A gente não olha mais as coisas como um negócio reto que tem que desenhar de tal forma e tal. Não. A gente enxerga em 3 dimensões. Então, quando a gente está vendo uma coisa, por mais que a gente vá desenhar em 2, porque é o que a gente faz, a gente desenha em 2 dimensões, mas a gente desenha sempre pensando na tridimensionalidade, pensando na profundidade de cada uma das coisas. E isso nos facilita muito. Por exemplo, lembra que eu falei para vocês que a gente consegue virar os objetos, né? Então aqui, por exemplo, a gente tem a nossa altura e a gente tem a nossa largura de uma chave, certo? Fiz questão de fazer uma chavezinha para dar exemplo para vocês. Então, aqui a gente não tem a profundidade da chave, a gente não sabe a profundidade dela para cá, ó. A gente não tem isso, tá? Porém, a gente sabe que isso aqui está dentro de um quadrado ou está dentro de um círculo e de um retângulo aqui, certo? Quando a gente pega esse círculo e o retângulo, tá? A gente vira ele assim, ou nesse caso assim, tá? O que a gente tem? A gente tem um círculo diminuindo e um retângulo crescendo. Quando a gente adiciona a profundidade aqui, ó, tá? A gente começa a ter o nosso objeto em 3 dimensões, a gente consegue virar o nosso objeto. Então, o que antes a gente tinha como um objeto estático, reto, agora a gente tem como um objeto em movimento, um objeto muito mais dinâmico, e a gente consegue virar o nosso objeto. Inclusive, a gente conseguiria botar essa chave olhando de baixo, olhando de lado, olhando de coisa. A gente consegue virar de uma forma muito mais fácil quando a gente está trabalhando com 3 dimensões. De novo, isso não é o correto, não é o errado, cada um tem o seu objetivo. Trabalhar com 2 dimensões tem o seu objetivo em vários estilos, certo? Trabalhar com 3 dimensões também tem o seu objetivo em outros estilos. Mas é importante que a nossa cabeça entenda essa tridimensionalidade das coisas, porque dessa forma a gente consegue daí de fato perceber como essa tridimensionalidade afeta os nossos desenhos e como a gente pode criar e movimentar os nossos desenhos. Beleza? Lá no nosso grupo, que está aqui embaixo, quem quiser participar, está no nosso grupo de desenhos, a gente criou ele, por quê? Porque a gente quer que a galera tenha o compromisso de fazer as coisas lá, beleza? Por isso a gente fez um valor simbólico, R$10 por mês aí para quem quiser participar, e tem grupo de WhatsApp. Lá no nosso grupo a gente vai colocar alguns exercícios para a galera ir fazendo. Mas se vocês quiserem fazer alguns exercícios aí em casa, no estudar por conta própria e tal, vocês podem trabalhar em cima desses exercícios aqui, ó. Vocês vão trabalhar em fazer círculos de uma forma bem leve, tá? De uma forma bem leve, fazer círculos e entender a tridimensionalidade deles, ó, entender esse movimento deles. Inclusive, se vocês quiserem sombrear, gerar sombra no chão, show de bola, tá? Mesma coisa, fazer os quadrados. Então a gente está trabalhando aqui com formas primárias, né? Fazer o quadrado assim, vários quadrados faz na tela, preenche a tela, a tua folha com vários quadrados. Dá para ir mudando um pouquinho de ângulo os quadrados assim, para depois vocês colocarem uma tridimensionalidade maior nele, tá? Então dá para ir brincando com os quadrados de forma assim. Mas vão fazendo quadrados, vão fazendo coisa assim e vai adicionando profundidade depois. E se vocês quiserem, se tiver pronto na cabeça de vocês, vocês podem inclusive trabalhar iluminação, luz e sombra, tá? E também legal da gente trabalhar com triângulos. Então, o que a gente vai fazer? A gente preenche a folha de triângulos em várias formas, tá? Em vários ângulos, vamos colocar assim, né? Então bota um triângulo mais aberto e coisa assim. E aí o que a gente vai fazer? Ó, a gente vai abrindo ele e colocando uma tridimensionalidade, tá? Às vezes fica um pouquinho complicado da gente entender. Às vezes a gente vai precisar botar uma sombrinha aqui e tal, certo? Mas vão fazendo essa tridimensionalidade
com cada uma das formas que vocês criarem, e vocês podem fazer esse exercício aí na casa de vocês, certo? Lembrando que o curso de desenho aqui ele vai ser gratuito, todo esse conteúdo ele vai estar gratuito, mas a gente só criou esse grupo aqui embaixo pra galera que tá mais comprometida, a galera que tá mais dedicada, pra gente ir fazendo exercícios e estudando junto. Então vocês não precisam pagar por isso, é só se vocês realmente quiserem fazer parte, tá? Outra coisa legal de fazer isso aqui, ó, é ir cortando o nosso objeto, tá? Isso aqui a gente vai ter, de novo, exercícios lá no nosso grupo, a gente também vai trazer esse conteúdo aqui pra vocês no canal, então não precisam se preocupar muito com isso, tá? Mas vocês podem ir cortando os objetos, ó, olha que legal. Pega um triângulo e corta ele, sabe? Aí é uma coisa que fica bem bacana, assim, de perceber, uma forma que a gente vai lá e corta um pedaço dela, tá bom? Bom, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e, de fato, assim, quando a gente quer aprender a desenhar, a gente precisa passar por esses processos que são meio chatinhos, mas é muito legal, principalmente porque a nossa cabeça, ela pensa de uma forma diferente, a gente consegue criar as coisas de uma forma muito diferente e isso realmente não tem preço, é muito bom quando a nossa cabeça faz essa virada de chavinha, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, quem puder entra no grupo lá e valeu!